Vamos dar prosseguimento à nossa matéria, Edições IBAD. Estamos aqui na página 19 da matéria de Teologia Sistemática. Nilson Matos é o comentarista e é muito bom tê-los aqui para compartilhar das Santas Escrituras. Bom, na página 19 nós iniciamos na aula de número 1, no vídeo 1, falando sobre a autoridade das Escrituras. E no segundo parágrafo aqui, os neo-ortodoxos sugerem uma distinção entre palavra de Deus divina e o seu registro nas Escrituras, a parte humana, insinuando que a Bíblia, olha só que interessante, aqui uma insinuação dos neo-ortodoxos. Então, insinuando que a Bíblia tornou-se palavra de Deus, olha só, à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro pessoal com o Senhor, tá? Então, esse posicionamento, vamos pensar da seguinte maneira, vamos uma linguagem metafórica aqui. A pessoa começou a ler a Bíblia e teve uma mudança de vida, tá? Então, é a palavra de Deus. Não, a pessoa está lendo a Bíblia e não teve mudança de vida, então não é a palavra de Deus. Então, esse pensamento neo-ortodoxo, ele está um tanto quanto deturpado. Por quê? Se o camarada crer na Bíblia, lendo ela, ou mesmo não lendo, ela é a palavra de Deus. Se o camarada ele não crê na Bíblia, não lendo ela, ou mesmo lendo ela de maneira de curiosidade, de maneira acadêmica, ela é a palavra de Deus. Tem gente que chega a dizer o seguinte, a Bíblia fechada, chega a dizer assim, a Bíblia fechada é a boca de Deus fechada, a Bíblia aberta é Deus falando. Chega a dizer o seguinte, a Bíblia fechada é só um livro, a Bíblia aberta é Deus falando. Não, esses são conceitos errados, gente. Indiferente da Bíblia estar escrita em papel, se a Bíblia está num tablet, se a Bíblia está no telefone, se você escrever, vou te dar um exemplo, se você escrever um texto bíblico, fizer uma pichação numa parede e colocar um texto bíblico, é a palavra de Deus que você colocou ali, é um enunciado daquilo que Deus disse, por exemplo, tá? Então esse pressuposto neo-ortodoxo, ele está errado com relação à autoridade das Escrituras, tá? Então a posição conservadora, tá, diferente da ortodoxa, afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. E Higgins diz o seguinte, estou na página 19 ainda do livro. A Bíblia é um livro divino humano no qual cada palavra é, ao mesmo tempo, divina e humana. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus, na forma da Bíblia, é um registro inspirado de eventos e verdades da autorrevelação de Deus. E eu concordo com isso daqui, gente, sem nenhum problema. Só levantando um negócio aqui. Nós vamos encontrar o diabo falando na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Jó capítulo 1. O dia que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio Satanás no meio deles. Aí Deus pergunta, está vindo aonde? Rodear a terra e passear por ela. Então ali tem um diálogo entre Deus e o diabo. Aí alguém pode até dizer, e alguém até me comentou uma certa vez, espera aí, então se o diabo falou no capítulo 1 do livro de Jó, e outras passagens correlatas também, a gente podia citar aqui, então quer dizer que o diabo está inspirado por Deus para falar alguma coisa que está registrado na Bíblia, teve essa inspiração, digamos que o diabo recebeu para registrar? Não, de forma nenhuma. Queridos, a inspiração é do autor do livro de Jó, que nós não temos o nome dele, mas poderia ser um outro livro onde se tem Satanás falando, é simplesmente a inspiração do autor para registrar uma palavra que o diabo disse. Não que o diabo recebeu uma inspiração, que agora ele falou dotado de algo que veio do céu sobre... Não é o caso. Alguém foi inspirado para escrever aquela passagem. Alguém foi inspirado para deixar aquele registro. Essa é a questão. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz a Bíblia. A
A palavra inspirada é um termo grego theopneustos, quer dizer o seguinte: ela foi soprada por Deus, soprada. É como se Deus, está lá o autor, está lá o João, está lá o Ezequiel, está lá o Isaías, está lá o Paulo, ele recebe um sopro divino, vamos colocar dessa forma, recebe uma inspiração divina para determinar ali, para deixar ali determinado registro. Essa é a questão. E esse registro pode ser o quê? De um acontecimento histórico. Esse registro pode ser uma citação até de um poeta que nem crente é. O caso de Paulo. O Paulo, no livro de Atos, Lucas registra que Paulo, ele cita poetas gregos da época, poetas e filósofos gregos da época. Então, eles eram os personagens inspirados? Não. O Paulo recebe uma inspiração onde ele, entendo o termo, decodifica essa inspiração de Deus e usa nessa inspiração citações de poetas e filósofos conhecidos da época dele. Não que a palavra daquele filósofo, daquele poeta, ela foi inspirada por Deus, mas que Paulo está inspirado por Deus, registrando a sua mensagem, entre as quais ele faz citações seculares. Vocês me entenderam? Como a Bíblia tem essa autoridade, então a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia só se torna divina, como os neo-ortodoxos falaram, se por acaso a pessoa tiver mudança de vida. Isso não é verdade também. Indiferente de se crê na Bíblia ou não crê na Bíblia, uma vasta multidão mundo afora não crê nas Escrituras. E também, por outro lado, uma vasta multidão mundo afora teve acesso às Escrituras e a Escritura não mudou a vida dessa pessoa. É culpa da Bíblia? Não. Ela continua sendo a inerrante, a infalível e a insubstituível palavra de Deus. E acerca dela, Jesus deixa claro: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tá? Essa é as Escrituras, essa é, digamos, a autoridade das Sagradas Escrituras. E na página de número 20, ainda continua esse documento atestando essa inspiração, essa autoridade. Página de número 21 também vai fazer esse registro, tá? E quando chega na página 22, nós temos o canon das Escrituras. Então, segundo Gruden é um erudito, tá? O canon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. A palavra Bíblia define ela como conjunto de livros, uma mini biblioteca, que é o caso, né? Nem todos os livros que se apresentam como religiosos, entre aspas aqui, tá? Foram considerados e reconhecidos tanto pelos judeus ortodoxos, bem como pela liderança do cristianismo primitivo, tá bom? Há uma importância muito grande nesse processo, haja vista que, segundo Andrade cita o seguinte: a Bíblia, como nosso canon por excelência, arvora-se como a nossa única regra de fé e conduta, pois temos como a infalível palavra de Deus. Em termos técnicos, podemos definir assim o canon das Sagradas Escrituras: coleção de livros reconhecidos pela Igreja Cristã como singularmente inspirados pelo Espírito Santo. E você sabe muito bem que tem a projeção, tem o ensinamento sobre livros apócrifos. Apócrifo quer dizer o quê? Obscuro, quer dizer sem inspiração, ou seja, não canônicos. E nós sabemos, com todo respeito cito aqui, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela adota no seu canon, digamos assim, 7 livros a mais. Esses 7 livros a mais, nós reconhecemos eles, nós protestantes no caso, reconhecemos como livro não inspirado, como livros apócrifos, livros obscuros. Eles não têm apostolicidade, eles não têm canonicidade, eles não foram em nenhum desses livros foram citados por Jesus. Argumentos esses que serviram para que os livros que temos em mãos fossem colocados no conjunto do canon sagrado. E o canon sagrado é justamente o que nós temos aqui: 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, 1189 capítulos,
31.173 versículos, que é o conjunto do nosso cânon sagrado. E acerca do cânon, eu penso que todos aqui já estudaram essa questão de cânon sagrado, o processo de canonicidade. Temos aqui uma vasta explicação na página 22, na página de número 23 também, página 24 e a página 25. E ao final da página 25, eu quero ler aqui uma parte que está na página 25, que diz o seguinte: cânon da Bíblia não foi, porém, a decisão dos escritores, olha só, nem dos líderes religiosos, nem de um concílio eclesiástico. Pelo contrário, o processo da aceitação desses livros como escritura deu-se mediante a influência providencial do Espírito Santo, gente, sobre o povo de Deus, claro. O cânon foi formado por um consenso e não por um decreto. Tá? A igreja não resolveu quais livros deveriam estar no cânon sagrado, mas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconhecia como a sua palavra. Fica claro que a igreja não era autoridade, mas percebia a autoridade na palavra inspirada. Essa é a questão também do cânon sagrado. E na página 25, temos aqui uma questão de reflexão que eu quero ler para vocês, a guisa de provocação. Vocês observam sempre nas nossas aulas, pelo material que nós acompanhamos, tem uma questão para reflexão, gosto sempre de citar. Diz o seguinte: reflita sobre a importância do processo de formação do cânon das Sagradas Escrituras para a ortodoxia cristã. Tá? É para você refletir, se quiser fazer anotações no seu próprio livro, é uma provocação no bom sentido, claro, para a gente entender essa questão. Página 27, iniciando aqui o capítulo de número 2, onde diz, a temática dele é a inspiração das Escrituras. Como atestado anteriormente, tá, para um livro ser considerado canônico, deveria ser compreendido como inspirado por Deus. Os apóstolos, segundo essa concepção, escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, evidentemente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, tem um texto que eu acho formidável e que se encaixa como uma luva nessa questão de canonicidade, nessa questão de cânon e assim por diante. Olha só que coisa interessante. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha só. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra movido aqui, gente, tá? Movidos. O Brunelli diz o seguinte, ela vem do grego feromenoi. Feromenoi é da raiz feroz, que significa gerado ou conduzido. Então, dessa forma, a gente pode afirmar o seguinte, o que está aqui citando o Brunelli, no caso o Walter Brunelli. O Espírito Santo gerou o conteúdo a ser escrito e conduziu com o seu sopro cada escritor no momento em que ele o estava produzindo. Ou seja, a vontade humana dos autores não deu origem à mensagem de Deus. Isso é muito claro, gente. Eu friso de novo, a vontade humana, ela não deu origem à mensagem de Deus. Deus não permitiria que a vontade de um homem pecador registrasse erroneamente a sua palavra. Então, nesse caso aqui, conforme disse Pedro, não é o homem que produz a profecia. Pelo contrário, é Deus que usa santos homens de Deus que vão produzir uma mensagem que Deus está dando para eles, que Deus está movendo, os termos gregos que nós usamos aqui, que Deus os está movendo, que Deus os está inspirando para deixar esse registro. Então esse é o caso aqui apresentado especificamente nesse ponto. E como atestou aqui o Brunelli, é formidável essa questão e é muito, digamos, claro que
a profecia que está registrada, a revelação registrada. Não foi simplesmente Pedro pegando uma pena, né, e dizendo, não, agora eu vou escrever algo aqui e vai ficar registrado como documento canônico para a igreja. Não, é o Espírito Santo que, vamos colocar assim, que vem sobre ele, move ele, inspira ele, e os registros estão aí dados por Deus, evidentemente através de homens.